Como é que é, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. José Eduardo Santos humilhado, castigo divino, cobardia ou falta de lealdade no MPLA. Domingo de Ramos manchado de sangue. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas liga aí, família. Segundo escreve aqui o site, né? Jornal do Crime. José Eduardo Santos humilhado, castigo divino, cobardia ou falta de lealdade no MPLA. Só dos cidadãos e não poucos que não perdoam José Eduardo Santos, principalmente pela forma desastrosa como governou o país. Não posso, entretanto, deixar de criticar o tratamento dado a José Eduardo Santos por membros do MPLA. Falamos daquele que um dia foi visto como semideus, herói nacional, arquiteto da paz ou mesmo responsável pelo ar que respiramos. O presente mostra que os elogios foram proferidos por lobos em pele de cordeiro, por meros bajuladores dissimulados. Os dirigentes do MPLA que trabalham com J-Lo em troca de perdão judicial, como o caso do atual secretário do MPLA na província de Luanda, Bento Bento, o criador do slogan, graças ao camarada presidente João Lourenço, José Eduardo Santos, matéria para próximas edições, são vistos como os desleais e cobardes por verem José Eduardo Santos humilhado, ultrajado, abandonado, mas sem que intervenham. É que, pois, natural que se insista na pergunta, será que J-Lo terá um futuro diferente? Né? Fonte, Jornal na Mira do Crime. Vamos já ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go. Jés foi, sem dúvida alguma, o cabecilha do bando que empurrou Angola para o abismo, mas foi, diga-se, um militante que deu até o que não tinha para manter o MPLA no auge e garantir o bem-estar dos seus correligionários. Com Eduardo dos Santos ao lema, os membros do MPLA foram sempre privilegiados. Ponto final. Hoje, soa a humilhação a situação do homem, tão vergonhosa quanto preocupante. Os militantes do Partido dos Camaradas, salvo raríssimas exceções, mostram claramente que não são leais a ninguém. São apenas, melhor dito, para com as suas barrigas. Como se pode acreditar nas promessas eleitorais de dirigentes do MPLA que outrora endeusavam Jés e hoje o tratam como se fosse Lucifer? Que tremenda ingratidão! Muito se fala, e até com alguma sustentabilidade, da perseguição de JLA, família dos Santos, mas não restam dúvidas de que os chamados tubarões do MPLA têm capacidade para colocar fim a uma situação nada abonatória para a imagem do país. O MPLA passa a imagem de um partido vingativo, de ingratos sem moral e que não respeita os seus ex-dirigentes. Confesso que nem nos meus mais delirantes sonhos imaginava tal realidade, nem mesmo se tiver em conta que mais que o ex-PR tenha colocado a maioria do povo angolano na pobreza. Os exemplos e as analogias valem o que valem, mas é conveniente olhar para o tratamento que a UNITA dá a Savimbi, seu líder fundador, acusado de tudo e mais alguma coisa. Assistir ao vídeo que circula nas redes sociais, em que José Eduardo dos Santos surge rebentado, provoca arrepios. A esta altura, convenhamo-nos, Jés estaria a repousar e a tratar do seu estado de saúde, a envelhecer de forma condigna. José Eduardo dos Santos, ou melhor, José Eduardo Van Dunen, foi o segundo presidente de Angola, isto de 1979 a 2017, tendo chegado ao poder com apenas 37 anos, num dos piores períodos da vida política de Angola. Substituto de Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979 e investido, no dia seguinte, nos cargos de Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das FAPL, Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Também foi eleito Presidente da Assembleia do Povo a 9 de novembro de 1980. De 1986 a 1992, José Eduardo dos Santos teve um papel de destaque na solução da crise transfronteiriça entre Angola e a África do Sul, que culminaria no repatriamento do
contingente cubano, na independência da Namíbia, e na retirada das tropas sul-africanas de Angola. José dos Santos, apesar dos seus defeitos, é considerado por muitos como um chefe de Estado moderado, um líder pacífico, isto é, não foi um líder com as mãos ensanguentadas. Lembro-me de ter ouvido de um agente do CINSE, que raptou um dos filhos de Savimbi, que Gés não era assassino, ao contrário do seu chefe direto. Os acontecimentos até ao dia 4 de abril de 2002 são um indicador de que Eduardo dos Santos é um homem de paz. Não fosse ele, diga-se o que se disser, o mentor do Governo de Reconciliação Nacional. Foi também neste período que abriu portas ao enriquecimento ilícito, ao saque do erário, facto que constitui a principal nódoa do seu percurso político. O petróleo chegou a proporcionar, em 2012, hoje de 69 bilhões de dólares. No entanto, segundo o Fundo Monetário Internacional, 32 mil milhões de dólares das receitas de petróleo sumiram dos registros do governo. Curiosamente, o ex-PR, hoje visto como a pior figura, já teve vários prémios e reconhecimentos, entre os quais o de Homem do Ano 2014, atribuída pela revista African World. Segundo a publicação, a escolha do líder angolano deveu-se ao seu contributo para o excelente processo de recuperação econômica e democrática de Angola desde o fim da guerra. A 8 de maio de 2015, o ex-presidente angolano foi galardoado com o Prémio de Boa Governação Me-Africa Award, no Dubai, Emirados Árabes Unidos. O Me-Africa Awards é uma organização sem fins lucrativos que distingue personalidades individuais que contribuem para a facilitação de investimentos e das relações econômicas, para as economias em desenvolvimento, só para citar estes. Alguma coincidência com o percurso do atual Presidente da República? Não há garantia de que João Lourenço, daqui a 8 anos ou em 2022, não vá sofrer a mesma situação ou, na pior das hipóteses, os seus descendentes. Os dirigentes do MPLA que trabalham com JLO em troca de perdão judicial, como é o caso do atual secretário do MPLA na Provincial de Luanda, Bento, o criador do slogan graças ao camarada presidente José Eduardo dos Santos matéria para as próximas edições, são vistos como desleais e cobardes por verem Gés humilhado, ultrajado e abandonado, mas sem que intervenham. É, pois, natural que se insista na pergunta, será que JLO terá um futuro diferente? A que E a família, ainda na mira do crime, também acrescenta aqui dizendo que, né, domingo de Ramos manchado de sangue, né? E há 2 mortos e 7 detidos foram resultado de um confronto opondo agentes da polícia do MPLA e populares no bairro Boa Esperança, em Cacoaco, em pleno dia que diversas religiões celebravam a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. De ação, né? Os insurgentes vandalizaram a unidade policial do MPLA, bem como colocaram barricadas na rua, ateando fogo e pneus. Por Afonso Benjamin, né? Fonte Jornal O Crime. Vamos ouvir aqui também a matéria completa, ok? No dia 28 de março, por volta das 21 horas, um grupo de moradores imobilizou um indivíduo que, supostamente, tentava assaltar uma senhora, querendo levar-lhe a peruca. O presumível meliante foi, de imediato, apanhado, imobilizado e levado, pela população, até à 41ª Esquadra, situada em Cacoaco, às 22 horas, sob forma de se evitar que houvesse justiça com as próprias mãos. Já na esquadra, segundo contam os moradores, estavam a ser impedidos de entrar com o suspeito pelo graduado em serviço. Este facto desencadeou um enorme tumulto à entrada da referida unidade policial, tendo o suposto ladrão conseguido soltar-se e escapar, segundo testemunhas. Foi então que o agente disparou a sua arma, de forma precipitada, atingindo mortalmente um dos jovens que segurava o aludido marginal, com 3 tiros na cabeça. Após o sucedido, a população revoltou-se de fronte ao posto da polícia, clamando por justiça.
Em resposta, os efetivos da esquadra começaram a efetuar disparos para dispersar a população já enfurecida. Porém, alguns disparos terão atingido mais um cidadão, enquanto o mesmo fugia das balas, tendo, também, perdido a vida no local. Soares da Silva, ou Paizinho, como era conhecido, no bairro a primeira vítima mortal, deixou viúva e uma filha de apenas 3 meses, e foi a enterrar na passada sexta-feira, 2. De acordo com a polícia, Soares da Silva morreu, vítima dos disparos efetuados pelos agentes, não há queima-roupa, mas ao chão, tendo os projéteis feito ricochete e atingido o jovem. Ademais, defende-se a corporação, a ação dos agentes foi na perspectiva de se defenderem de uma possível invasão dos populares. Já a segunda vítima, que em vida atendia pelo nome de Pedro Manuel, continuou a gerar confusão entre os agentes da polícia e a sua família. Isso porque, de acordo com Luamba António, tio do falecido, após o sobrinho ser atingido, os moradores carregaram o seu cadáver e o colocaram de frente à esquadra, propriamente à beira da estrada, de modos que a polícia se responsabilizasse pelo sucedido. Entretanto, ainda na mesma noite, acalmados que estavam os ânimos, um conhecido do tio da vítima foi até a unidade policial, tendo daí recebido a informação de que o jovem havia morrido depois de ser atropelado, enquanto tentava escapar. Mas esta versão não colhia para os familiares que, ademais, vinham-se impedidos pelo cordão de segurança dos agentes, em volta do corpo do rapaz. Eu, inclusive, vi eles a limparem o sangue em volta do corpo do meu sobrinho, afirmou Luamba António. Domingos Sebastião, amigo de Pedro Manuel, lamenta ter perdido um grande companheiro. Hoje, enquanto eu estava de saída, vimo-nos, cumprimentámo-nos, e disse-lhe que haveríamos de nos ver mais tarde, disse, distante de saber que aquela era a última vez que veria o amigo com vida. Já Luamba António assegurou que o seu sobrinho, Pedro Manuel, nunca se meteu em confusões, e o tinha como filho. Pedro Manuel, tratado por M-Stop pelos mais chegados, era, segundo os familiares e amigos, um jovem amado no bairro, e um empenhado ativista social. Aliás, dizem, era dotado de uma intelectualidade incomum, fácil de divisar, quando em contacto consigo. Com a formação média, concluída na área de ciências econômicas e jurídicas, M-Stop, por ironia do destino, morreu com o sonho de ser polícia. Na sequência destas duas mortes, os populares, muitos deles munidos de pedras e outros objetos, fizeram barricadas nas entradas da rua, com pneus em chamas, e arremessavam tudo o que viam pela frente à esquadra. Da ação, pelo menos 7 pessoas foram detidas. O bairro Boa Esperança é conotado como melindroso, devido ao elevado índice de criminalidade. Família, o vídeo de hoje foi esse. Se os inscreveram, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia, né? A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família...